galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo do nosso canal. Pode ser histórico. Vocês estão preparados? Essa é a pergunta do dia de hoje, nesse domingão, dia 29 de junho de 2025, momento histórico para o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo vai enfrentar nada mais, nada menos do que a equipe do Bayern de Munique na tarde desse domingão, às 17 horas, horário de Brasília, jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, Flamengo e Bayern de Munique, o gigante da Baviera, contra o malvadão. Será que o Flamengo consegue passar pelo Bayern? Será que o Flamengo consegue jogar um futebol impositivo para cima do Bayern? São dúvidas que nós vamos sanar somente com o final do jogo. Espero que com um final positivo para o Flamengo. Vamos às informações desse confronto antes da análise desse jogo. O time alemão ficou em segundo lugar do grupo C, onde goleou o time amador do Auckland City, da Nova Zelândia, venceu o Boca Juniors da Argentina e perdeu jogando com um time quase todo reserva para o Benfica de Portugal. Kompany ganhou o reforço de Musiala para o jogão. Recuperado de um problema físico, a joia alemã treinou a semana toda e vai para o jogo, mas não tem a titularidade garantida. Assim como Filipe Luís, o técnico belga tem força máxima para a partida. O Bayern de Munique, que tem números expressivos na temporada, principalmente número de gols marcados, é o gigante da Baviera, o grande bicho-papão da Alemanha, mas numa temporada em que ele se sagrou campeão alemão, campeão da Bundesliga, eu acompanho a Bundesliga regularmente, o Bayern é um time que apresenta alguns pontos que o técnico Filipe Luís tem que ficar atento, principalmente no setor defensivo. A zaga, que deve ser composta hoje por Upamecano e Jonathan Tah, que foi recentemente contratado junto ao Bayer Leverkusen, é uma zaga que inspira fortes emoções para o torcedor do time da Baviera. É uma zaga lenta, com uma recomposição defensiva bem devagar. O Upamecano costuma cometer erros grosseiros até, entrega algumas bolas ali, principalmente quando ele atua ao lado do Kim Min-jae, que é um zagueiro coreano, mas que está fora da partida por problemas físicos. Então, são pontos que o Filipe Luís pode explorar no jogo de hoje. Em contrapartida, possui pontos fortíssimos, principalmente atuando pelas pontas, com Olise, o francês, que chegou na temporada retrasada, joga pela ponta direita, e na outra ponta o Coman ou o Sané. Depende muito da escolha que o Vincent Kompany vai fazer para o jogo de hoje. E na frente, ali no meio, como uma dupla de atacantes, Jamal Musiala, um jovem revelação do futebol alemão, grande destaque, cracaço de bola, fazendo uma dupla de ataque com ele, Harry Kane, grande artilheiro, matador, mas que também sai muito da área para fazer a construção das jogadas ofensivas, principalmente para fazer o pivô, a parede, para a ultrapassagem dos dois pontas, tanto Olise quanto Coman ou Sané. Resta essa dúvida do que o Kompany vai escalar. Se aproveitam muito da habilidade do Harry Kane para poder fazer esse pivô e entrar para finalizar. Os pontas do Bayern não são pontas que vão muito para o 1 contra 1, não. Eles já entram na área para finalizar, para chutar no gol. Então o Flamengo tem que ter quase erro zero na partida de hoje. Outro ponto interessante da equipe do Bayern é o Joshua Kimmich, que é um volante que vem construindo as jogadas lá de trás. Muitas vezes ele desce para fazer um terceiro zagueiro pela direita, ele que também é lateral direito, inclusive foi durante muito tempo comparado como para ser o substituto do Philippe Lahm, mas ele atua melhor, na minha visão, pelo meio de campo. Ele é um volante, como dizem hoje, um volante construtor. Eu não gosto muito de usar essas expressões titescas, não, mas é um volante que vem com a bola, fazendo a ligação muitas vezes ou para esse pivô do Harry Kane, ou numa enfiada de bola para o Musiala, ou até mesmo fazendo lançamentos invertidos
para os pontas do Bayern de Munique. Então, são aspectos que o time do Filipe Luís tem que ficar ligado. Vamos às informações agora do Flamengo. O Flamengo chega com moral após se classificar como líder do grupo D, onde venceu o Esperance da Tunísia e o Chelsea da Inglaterra em grande jogo, venceu por 3-1, além de um empate com o time quase todo reserva com o LAFC dos Estados Unidos. O time está invicto na competição e desafia o poderoso Bayern de Munique. Filipe Luís anunciou em entrevista coletiva que Nicolás de la Cruz está recuperado da lesão no joelho esquerdo e virou opção contra o Bayern. Com isso, o técnico tem força máxima para a partida, mas o uruguaio deve ficar no banco. A tendência é que Filipe Luís repita a escalação que venceu o Chelsea por 3-1 na fase de grupos, mas com o Alexandro no lugar de Ayrton Lucas. Bem, o Flamengo vem com moral, óbvio, por ter passado em primeiro do grupo, mas foi penalizado pelos deuses do futebol, pois na chave em que o Flamengo cruza, o grupo C com o grupo D, o Bayern de Munique se classificou em segundo após derrota surpreendente para o Benfica de Portugal na última rodada, e desta forma os dois vão se enfrentar agora nas oitavas de final. O Flamengo deve ir a campo com uma formação que enfrentou o Chelsea e venceu a equipe londrina pelo placar de 3-1 no jogo da fase de grupos, somente com uma alteração, provavelmente. Tudo é provável porque o Felipe não revela a escalação com antecedência e o X9 não existe mais, pelo visto, lá dentro da Gávea, dentro do ninho do urubu, e a gente não fica sabendo a escalação com antecedência. Deve ser o Alexandro entrando no lugar do Ayrton Lucas para fazer ali uma marcação mais específica em cima do Olise. Como eu disse, jogador perigosíssimo que atua pela ponta direita do Bayern de Munique, setor esquerdo da defesa do Flamengo. Então o Alexandro, um jogador mais experiente, mais preparado para o momento defensivo em relação ao Ayrton Lucas. Agora, a minha opinião em relação ao jogo. O Flamengo ele tem que ter quase margem de erro zero, praticamente. Porque o Bayern de Munique é uma equipe que, quando finaliza, costuma finalizar muito bem. Eu tenho aqui, por exemplo, os números do Bayern de Munique no campeonato alemão, só para vocês terem uma ideia. Foram 34 partidas com 99 gols marcados, 32 gols sofridos e 63 assistências. O Bayern marcou quase 100 gols na última Bundesliga. Ou seja, uma equipe que finaliza bastante, cria muitas oportunidades de gol durante os jogos, tem quase média de 3 gols por partida, chega a 2,9 a média de gols do Bayern de Munique dentro da Bundesliga, na última campanha, 24-25. Então o Flamengo tem quase que margem zero de erro, tanto no setor defensivo quanto no setor ofensivo. O Flamengo que cria bastante, mas finaliza mal, como eu já trouxe aqui em vários outros vídeos, hoje não vai ter margem para erro. As chances que o Flamengo criar na partida, elas têm que ser convertidas, de preferência, óbvio, né? A obrigatoriedade passa muito pela capacidade da finalização dos nossos atacantes. Mas o fato é que o Flamengo hoje tem margem quase zero de erro, porque o Bayern não costuma ceder muitas oportunidades a seus adversários e é um adversário que cria muitas oportunidades de finalização. Então o Flamengo tem que jogar de forma compacta. As marcações, os encaixes de marcação do Bayern geralmente são individuais. Isso é um ponto positivo para o Flamengo, porque o centroavante, os homens de frente, na verdade, podem atrair a marcação e gerar movimentos de bolas longas para os pontas do Flamengo, que são jogadores que atacam bem o espaço. Caso de Luiz Araújo, Bruno Henrique, que deve jogar, e até mesmo o Gonzalo Plata, que vai jogar como um falso 9. Por isso, eu escalaria o Léo Ortiz na defesa e não o Danilo, porque a bola longa do Léo Ortiz tem muito mais qualidade do que a do Danilo. Se você pegar os números comparativos de referências de números dos zagueiros do Flamengo, o Léo Ortiz é quase superior a todos os outros. Então eu não faria o que o Felipe fez contra o Chelsea, tirar o Léo Ortiz e botar o Danilo. Eu deixaria o Léo Ortiz junto com o Léo Pereira, fazendo ali a dupla que tem um entrosamento muito interessante para poder marcar os jogadores do Bayern de Munique. Os dois volantes do Flamengo têm um papel fundamental nesse jogo de hoje, pois o Musiala e o Harry Kane caem muito pelos setores deles, então tem que ter um encaixe de marcação muito bem feito para não dar espaço, para não deixar o Harry Kane
pensar o jogo e nem o Jamal Musiala. E os jogadores da ponta têm que ser muito bem vistos pelos laterais e com a cobertura devida dos zagueiros e também com os pontas voltando para fazer essa recomposição defensiva do Flamengo. Então é um jogo que, na minha visão, seria, na porcentagem, hoje, 60 para o Bayern, 40 para o Flamengo. Por quê? Eu acho que tem uma proximidade de um equilíbrio. Por conta da questão do calor que vai estar fazendo em Miami, a previsão é de sensação térmica de 35 graus, isso deve favorecer o Flamengo, o Bayern de Munique vai sentir a questão do calor, por isso eu acho que o Flamengo não tem que ter pressa para poder fazer gols. O Flamengo tem que cozinhar o jogo e fazer o Bayern de Munique correr, que é difícil, pois o Bayern de Munique gosta de ficar com a bola. Mas o fato é que se o Flamengo for protelando ainda mais o jogo, o Flamengo vai levando o jogo no 0-0, tá? Para o Flamengo isso é benéfico, pela questão do cansaço por parte do adversário, então o Flamengo pode se dar bem sim sobre o Bayern de Munique. É favorito? Não é, o favorito é o Bayern de Munique. Mas o Flamengo chega para esse jogo mais preparado e mais equilibrado com o adversário do que, por exemplo, o jogo entre Flamengo e Liverpool lá em 2019, na final do Mundial. E o Flamengo conseguiu fazer um jogo de igual para igual com o gigante inglês daquela época, o Liverpool do Klopp, em alto nível. O Flamengo conseguiu levar o jogo para prorrogação e perdeu ali numa bola que pingou ali na área e o Firmino finalizou para dentro do gol. O Flamengo perdeu, mas foi 1-0 só para o Liverpool. Então hoje o Flamengo chega mais equilibrado para esse confronto contra o Bayern de Munique. A arbitragem desse jogo é o inglês Michael Oliver, excelente notícia, bom árbitro, experiente. O assistente 1, Stuart Burt, na Inglaterra também. Assistente 2, James Mainwaring, também da Inglaterra. O quarto árbitro, Christian Garay, do Chile. E o VAR, Carlos Del Cerro Grande, da Espanha. Essas foram as informações do jogo que pode ser histórico. Estão preparados? Fica mais uma vez a pergunta, ansiedade a mil, torcendo para dar logo 17 horas. Vamos que vamos, Mengão. Promete fortes emoções. Então já peço para você se inscrever no canal, aciona o sininho para receber as notificações, deixa o like, aquela coisa toda, blá 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 de sempre. Bom jogo para todos nós, um bom domingo e saudações rubro-negras.